Olá a todos, nosso trabalho tem como escopo a análise dos aspectos estruturais da DPF 54, o famoso caso dos fetos anencéfalos. A nossa equipe é formada por mim, Jean Marcel, que farei uma breve introdução ao tema e falarei da legitimidade ativa da proponente. Em seguida, Ana Luísa discorrerá sobre o objeto de controle dessa DPF, né? Afinal, se a ação tem como finalidade o combate a atos desrespeitosos aos chamados preceitos fundamentais da Constituição, então que preceitos são esses que teriam sido desrespeitados? Isso é importante discutir. Falará também sobre o pedido dela, da DPF, pedido deduzido, bem como qual foi a espécie de controle que a Corte realizou. Finalmente, nós teremos o Francione abordará o parâmetro de controle dessa DPF e explicará ainda a questão da subsidiariedade, né? Afinal, a questão poderia ou não poderia ter sido solucionada de forma satisfatória pelo Congresso Nacional, ok? Muito bem, vamos contextualizar como tudo se deu. A DPF 54 ela foi ajuizada em junho de 2004. É interessante observar que ela contou com apoio jurídico de quem? Do então advogado constitucionalista Luiz Roberto Barroso, ele mesmo, atual ministro do STF. A motivação e os principais argumentos apresentados estavam centrados no reconhecimento de que existiria ali uma contradição entre os artigos 124, 126 e 128, parágrafo 1º e 2º, do Código Penal, e o princípio constitucional da vontade individual, ou seja, um conflito de normas existentes. Pertencem ao mesmo sistema jurídico, mas, assim se afirmou, existiria aí contradições substanciais, ok? Então, se pediu ao Tribunal Constitucional que interpretasse o Código Penal de acordo com a Constituição, declarando assim que o aborto de fetos anencéfalos não constitui crime. Olha, hoje se reconhece que esse debate oriundo da DPF representou um momento ímpar na história constitucional. A ação ela tinha como principais argumentos. Primeiro grande argumento, o fato de o feto anencéfalo não ter desenvolvido o cérebro. Então, não existe qualquer condição de sobrevivência extrauterina. O segundo argumento, muito forte, né, é de que perdurar a gestação por meses seria apenas prolongar o sofrimento da mãe, considerando que a morte da criança ao nascer, ou mesmo antes do parto, seria cientificamente inevitável. Por fim, né, defendia que rigorosamente não haveria nem mesmo aborto. Vejam só, porque o feto anencéfalo é desprovido de cérebro e, assim sendo, segundo a Lei 9.434, de 97, o marco legislativo para se referir à morte de uma pessoa ocorre no momento em que se dá a sua morte cerebral. Ora, se é anencéfalo, não há aborto. Muito bem, em 2012 essa DPF foi finalmente ouvida pelo Supremo Tribunal Federal. Primeira coisa fundamental de se examinar é a legitimidade ativa da proponente para propor tal ação. A DPF 54 ela foi proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, CNTS. A legitimidade ativa da CNTS para propor a DPF foi reconhecida pelo STF. Por quê? Porque se entendeu que a questão envolve direitos fundamentais e interesse público relevante. Ainda entendeu que, como se trata de entidade associativa representativa de categoria profissional, tem interesse direto na matéria, né? Então, atendendo plenamente o disposto no artigo 103, inciso 9 da Constituição Federal. Ok? Bom, em seguida, Ana Luísa vai explicar qual foi o objeto de controle, o pedido deduzido e a espécie de controle realizado na DPF. Vamos lá? Sobre o objeto de controle. Temos como objeto de controle da DPF 54 a interpretação do artigo 128, inciso 2 do Código Penal, no qual criminaliza a interrupção da gestação em qualquer fase, equiparando assim como o aborto, mesmo os casos de anencefalia fetal. Essa norma impugna o direito da mulher sobre a saúde, sobre autonomia de reprodução e a dignidade da pessoa humana, além também de violar o princípio da proporcionalidade. Sobre os pedidos deduzidos. Os pedidos deduzidos da DPF 54 consistem na declaração de não recepção do artigo 128, inciso 2 do Código Penal pela Constituição Federal de 88. Ou então, subsidiariamente, a interpretação desse artigo 128, inciso 2 do Código Penal
a interpretação conforme a Constituição Federal. Desse modo, então, aprovando, autorizando o aborto, a interrupção da gestação em qualquer fase, sobre os casos de anencefalia fetal. Os pedidos deduzidos sobre a ADPF 54 foram a declaração de inconstitucionalidade, a desvinculação do conceito do aborto, a modulação dos efeitos da decisão, a segurança jurídica, a proteção dos profissionais de saúde, diretrizes para a prática, acompanhamento médico e psicológico, campanhas de informações, participações da sociedade civil, monitoramento e avaliação. Sobre a espécie de controle realizado, a Corte realizou um controle abstrato de constitucionalização, que no caso foi examinar a norma impugnada, o Código Civil, artigo 128, inciso 2, com a Constituição Federal e a compatibilidade, e, portanto, não utilizou um caso concreto para provocar atuação, mas sim a compatibilidade geral entre as normas. Além disso, temos preceitos fundamentais como parâmetro. Foi usado preceitos fundamentais da Constituição, diversos deles como base, tendo como direito da mulher à saúde, autonomia reprodutiva, dignidade da pessoa humana, servindo como parâmetro para uma análise dessa norma impugnada. Assim, então, o STF decidiu declarar inconstitucional, tá, a interpretação do Código Penal e teve efeitos erga omnes, ou seja, se aplicou a todo o caso futuro que se enquadrasse na situação. No caso, a interrupção de uma gestação de fetos anencéfalos. É importante também frisar que o controle abstrato permite que o STF se pronuncie sobre a constitucionalidade da lei de forma geral, abrangendo todas as situações em que a norma possa ser aplicada e não apenas um caso específico. E foi o que de fato se deu, né? Eu trago aqui o parâmetro de controle da ADPF 54, que se baseou principalmente na dignidade da pessoa humana, previsto na Constituição Federal no seu artigo 1º, inciso 3º, na proteção da dignidade tanto da mulher quanto no feto anencéfalo, considerando também o artigo 128, inciso 2º do Código Penal Brasileiro. Não se pune o aborto praticado por médico. A dignidade da pessoa humana e a autonomia e a liberdade de escolha sobre o próprio corpo como elementos fundamentais da dignidade humana. Considerações dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Igualdade e não discriminação, incluindo o direito ao aborto seguro. Subsidiariedade. Na DPF 54, foi demonstrada, uma vez que a questão não se poderia resolver em tempo razoável no Congresso Nacional. A subsidiariedade é um conceito jurídico que indica que uma instância superior só deve intervir quando as instâncias inferiores não são capazes de resolver determinada questão. Este instituto é explicado na sua doutrina conforme Silva 2007. A DPF é uma ação de índole constitucional criada para ampliar o raio de ação da jurisdição constitucional concentrada e abstrata, tendência que se tem manifestado como se pode desprender das inovações trazidas pela atual Carta Magna. Fundamentos adotados pelo STF: os princípios da dignidade da pessoa humana, autonomia reprodutiva da saúde. A Corte considerou que a criminalização da conduta violava os direitos. Os parâmetros estabelecidos pelo STF são essenciais para garantir os direitos fundamentais. Representam um avanço na promoção da igualdade, dignidade e autonomia das mulheres no Brasil. Nesse sentido, a DPF trouxe esse avanço olhando principalmente para a dignidade da pessoa humana, que trouxe essa inovação
e essa modernidade para a legislação brasileira. Senhores, a ADPF 54 ela representou um avanço significativo na proteção dos direitos reprodutivos das mulheres no Brasil. E fez isso ao reconhecer a sua autonomia para decidir sobre a interrupção da gestação nos casos de anencefalia fetal. A decisão do STF contribuiu para a proteção da mulher, garantindo o acesso a um procedimento médico seguro e legal nesses casos. É extremamente importante dizer que tal decisão também reafirmou a importância da interpretação constitucional como um instrumento de garantia dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana.